O Brasil é conhecido por muitas coisas, mas uma delas a gente escuta desde pequeno, o tal do jeitinho brasileiro. É aquele modo de resolver as coisas por fora, de driblar a regra, de cortar caminho. E eu não estou aqui para condenar ninguém, nem para dar uma resposta pronta, mas para sugerir uma pergunta. De onde é que vem esse comportamento que parece tão natural para a gente? Eu não estou falando de uma maldição hereditária, eu não acredito nisso, mas talvez a gente possa olhar para a nossa história e enxergar de onde tudo começou. Lá atrás, quando o Brasil foi descoberto, os navios que chegaram aqui não traziam apenas exploradores, viam também pessoas condenadas, ladrões, prostitutas, gente que estava sendo mandada para longe. E o tempo passou, mas será que a essência disso também ficou? A gente critica os líderes, os políticos, falamos de corrupção, de desonestidade e tudo isso. Mas de algum modo esse comportamento acaba sendo refletido em nós também. Cada um no seu nível. Às vezes furando uma fila, às vezes bulando uma regra simples, às vezes passando por cima de tudo aquilo que a gente acredita, só para conseguir chegar mais rápido. E infelizmente nós ficamos muito bom nisso. Isso se impregnou no nosso DNA. É como se fosse aquela marca de distinção do brasileiro, o seu jeitinho brasileiro. E parece que cada ângulo que a gente olha, sempre existem pessoas tentando tirar vantagem das outras, tentando ser mais espertas do que os outros, tentando tirar proveito de alguma situação. E quando você não utiliza desse, entre aspas, recurso, as pessoas até zombam de você, né? Quando você não tenta tirar vantagem de alguém, quando você tenta conquistar as coisas de maneira correta, você é até zoado e esculachado pelas demais pessoas. E parece que todo ângulo que você olha, isso fica tão visível, e principalmente quando a gente olha para a política, né? Mas falando sobre isso, eu vivi isso um tempo atrás, cerca de 6 meses. Eu falei no primeiro vídeo, lançado aí no YouTube no sábado, que eu comecei no YouTube. Esse aqui é um recomeço para quem não viu o vídeo. Então eu estou tentando voltar e dessa vez fazer com que dê certo. No princípio, ali, alguns meses atrás, um dos métodos que eu utilizava era fazer cortes de podcast para colocar nos vídeos curtos do YouTube. E muitas vezes, ou quase sempre, eram de pessoas que eu não concordava, ou então com falas que eu não concordava. Mas como que era uma fala que existia uma grande possibilidade de visualizações no YouTube, então eu meio que passava por cima daquilo que eu acreditava e simplesmente lançava. Mas como eu queria crescer dessa forma? Como eu queria transformar aquilo em uma renda se eu acabava passando por cima daquilo que eu acreditava? Então, de certa forma, eu também estava buscando o meu jeitinho para dar certo. Mas chega um momento em que a gente se cansa de viver dessa forma, e eu percebi que se eu quisesse construir algo verdadeiro, eu precisava fazer da maneira correta, mesmo que demorasse mais, mesmo que o resultado não viesse de imediato. E porque às vezes o caminho mais curto é também o caminho mais raso, e o processo, o tempo das coisas, é o que faz a gente amadurecer de verdade. E eu fico pensando, será que o jeitinho brasileiro não começou lá atrás, quando o Brasil foi formado? Se você também já se pegou tentando dar um jeitinho em alguma coisa, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente começa uma conversa sobre fazer as coisas de outro jeito.